Oi, gente, tudo bom? Hoje vamos para a segunda parte do quinto capítulo do livro O Cérebro da Criança. Gente, o quinto capítulo é o penúltimo. Depois desse, a gente vai para o sexto, onde lá a gente vai encontrar mais duas ideias, duas estratégias. E depois do sexto capítulo, ele traz alguns anexos ao livro que são bem interessantes e eu vou ver se eu consigo tirar algumas fotos aqui para que vocês possam ver como que ele organiza as ideias. Então, mais para frente um pouquinho eu vou explicar como é que vai funcionar ali o finalzinho do livro, tá bom? Bom, a segunda parte do quinto capítulo vem trazer mais duas estratégias, a estratégia número 9 e a estratégia número 10. Na estratégia número 9, ele vem falar sobre examinar. Vamos prestar atenção ao que acontece por dentro do cérebro ali da nossa criança. Então, lembra que a gente falou lá na estratégia 8 sobre a questão da roda da consciência? Então, aqui ele vem falar mais especificamente sobre como que a gente vai poder desenvolver uma visão mental. Porque às vezes para a criança é muito difícil ela fazer, né, ter essa consciência, ter essa capacidade, né, de compreender o que está acontecendo dentro dela. E para isso, gente, a gente vai precisar ensinar, tá? Então, do mesmo jeito que a gente ensina lá a criança a andar, a ficar junto, estimula, do mesmo jeito que a gente ensina a criança a escrever, ficar junto e tá ali apoiando, motivando, quando a gente também consegue ensinar a nossa criança a se perceber, e principalmente se perceber internamente, ela também vai ter muitos ganhos aí com tudo isso. Então, primeiro a gente precisa conscientizar os nossos filhos do que é que eles estão sentindo. Então, isso significa que uma das funções mais importantes para criarmos os nossos filhos é ajudá-los a reconhecer e compreender os diferentes pontos do aro, né, da rodinha de consciência individual deles. Então, a gente vai precisar encontrar maneiras de trabalhar isso durante a interação no dia a dia com o nosso filho. Não especificamente eu vou sentar ele e a gente vai dar uma aula do aro ali, né, do círculo da consciência. Não necessariamente. Às vezes ele nem vai querer, ele vai achar monótono, vai achar chato. Então, a gente precisa pensar no dia a dia, né, nosso com a nossa criança, quais são as situações onde a gente pode estar entrando com esse conceito. Em que momentos a gente pode estar usando esse conceito? Então, por exemplo, a Tina, ela traz um exemplo que ela fez com o filho dela de 7 anos. Ele estava super chateado porque ele não ia poder ir no estádio de futebol com o pai. E aí eles estavam fazendo um trajeto de carro e ela aproveitou ali o para-brisa do carro e introduziu esse conceito. Disse assim, olha só, filho, vamos imaginar que esse para-brisa daqui e todas essas marquinhas que tem nesse para-brisa representam alguma coisa que acontece na sua vida? Por exemplo, aquela manchinha dali mostra quando você fica super chateado porque você não vai poder ir para o estádio no final de semana com o papai. Já aquela outra marquinha amarelinha ali de inseto mostra que você fica muito feliz quando o papai te diz alguma coisa e ele cumpre. Né? Isso acontece com uma certa frequência. Já aquela outra manchinha ali, então, visualmente ele está enxergando o para-brisa, ele está enxergando as manchinhas. Então ele consegue imaginar, né, essas várias situações ali que acontecem no dia a dia dele e ele consegue perceber, né, que ao longo do dia, ao longo das semanas, ao longo da sua vidinha, muitas coisas estão acontecendo aqui dentro. Então, essa é a ideia, né, dessa estratégia número 9, a gente começar a apresentar, né, esse conceito para que eles possam perceber todo esse funcionamento acontecendo dentro da gente. Então, é importante que a gente tente buscar experiências no dia a dia. Então, serve o aro de uma bicicleta, que foi o que ele sugeriu na dica anterior, na estratégia anterior, serve o para-brisa. Às vezes serve, sei lá, um bolo de chocolate que vocês estão fazendo e aí tá todo fatiado lá e as fatias do bolo, cada fatia representa alguma coisa. Às vezes uma pizza, né? Então, às vezes um chocolate, né? Tô falando só de comida, acho que é a fome. Mas enfim,
qualquer coisa do dia a dia ali a gente pode estar usando para que, tipo aqui no quarto das minhas filhas, elas têm um papel de parede que são vários passarinhos. Então às vezes eu falo dos passarinhos, olha, aquele passarinho rosinha mostra, representa o dia que você está, ou quando você fica bem chateada porque você não conseguiu terminar a tarefa, sei lá, no horário que você queria. Mas aquele outro rosinha mostra que quando você não consegue terminar às vezes pela manhã, à tarde você dedica um pouquinho ali do tempo e às vezes você acha que vai demorar um tempão e demora 2, 3, 4, 5 minutos no máximo. Então a gente vai mostrando ali várias coisas, várias situações, várias sensações, várias emoções que eles possuem ao longo do dia, tá? Então, ajudar a nossa criança a examinar isso, os sentimentos, sensações, imagens e pensamentos, vai fazer com que eles aprendam a reconhecer, né, quando isso for surgindo ao longo do dia a dia dele. Então, por exemplo, para eu começar a ensinar as sensações físicas, eu tenho uma filha muito ansiosa, né, aqui a minha Luluquinha. Então, a gente começa a sinalizar o que é que acontece dentro do corpinho. Então, às vezes, quando vai ficar na escola, sente borboletinha na barriga, mas depois que eu entro na escola e que ali começa a aula, eu tenho uma sensação, uma sensação aqui muito legal, porque às vezes a aula é bem interessante. Quando tem uma aula, sei lá, de educação física, eu fico muito animada e eu fico me movimentando muito. Então, assim, a gente vai mostrando todas as sensações, como é que ela vai sentindo isso no corpo, para que ela consiga ter essa imagem, né, mental do como é o dia a dia dela, a manhã dela, por exemplo, na escola. E eu não fico somente fixado ou fixada, né, naquela sensação, às vezes incômoda, ruim, do início da aula, tá? Então, simplesmente, gente, reconhecer essas sensações diferentes, como humor, mau humor, cansaço, faz com que a criança compreenda, né, o que é que está acontecendo e se passando dentro dela e vá conseguindo lidar com isso de uma forma mais tranquila, tá? Então, além das sensações, é também preciso ensinar aos nossos filhos a examinarem algumas imagens. Por exemplo, na hora de dormir, a gente percebe muito isso em crianças ali em idade escolar, sei lá, por volta dos 6, ali na fase do Fundamental 1, né, de 6 até uns 9 anos. Então, às vezes, muito medo dos contos, né, das coisas que eles vão começando a assimilar. Então, a loura do banheiro, às vezes um monstro dentro do armário e tal e tal. Então, é importante que eles comecem a trazer essas imagens, né, dizer, e a gente ir conversando sobre isso. Mas peraí, como que é essa loura do banheiro? Ah, é assim, assim, assim. Mas como que ela entrou aqui? Né? E quando ela entrar, será que a gente não vai ouvir nada? E se essa loura do banheiro ela estiver, sei lá, usando uma fantasia sei lá, de São João, vestido de São João, como será que vai ser? Então, ao invés de eu somente desprezar e negar aquilo que a criança está trazendo, eu posso fazer com que ela consiga ir trabalhando essa imagem mental. E se essa loura do banheiro, quando ela chegar, a gente conseguir, sei lá, conversar com ela e explicar para ela que a gente não acha legal que as pessoas entrem no nosso banheiro sem avisar, né? Isso é até mal educado. Então, assim, a gente vai conversando com isso e trazendo para a criança repertório e condição de trabalhar essa imagem mental aí que ela vai trazendo, tá? Uma outra coisa, gente, é o educar as nossas crianças, alfabetizar as nossas crianças em cima das suas emoções. A gente não pode limitar o conhecimento de emoção das nossas crianças com feliz e triste, com raiva e com medo. Não. Existem tantas emoções, existe um repertório tão amplo de possibilidades, e quanto mais repertório essa criança possuir, mais facilidade ela vai ter de conversar sobre isso, de explicar o que está acontecendo, de trazer isso para a gente. Então, por exemplo, a gente pode começar introduzindo isso aos pouquinhos em casa. Então, quando ela, por exemplo, traz, como que você está se sentindo e ela traz alguma emoção, eu posso aprofundar. Ah, mas espera aí, você está se sentindo bem, mas bem como? Porque assim, quando eu fico bem, e eu sempre trago para mim, quando eu fico bem,
Normalmente eu fico bem quando eu estou feliz, ou eu fico bem quando eu estou animado com alguma coisa, ou eu fico bem quando eu estou me sentindo segura, eu estou tranquila com alguma coisa que está acontecendo, eu sei que eu vou dar conta, eu sei que eu sou capaz. E para você, o que é se sentir bem? Né? Então a gente vai ali trazendo e ampliando esse repertório de possibilidades dentro da nossa criança. A gente precisa compreender, gente, que a criança é um ser único, integral, né? Então, os órgãos do sentido dela estão ali captando, né? Tudo que está acontecendo aqui em volta, são as anteninhas, né, das nossas crianças. Essas mensagens, essas informações, elas vão lá para aquele cérebro que está desenvolvendo, vai despertar nesse cérebro emoções, pensamentos, sensações, certo? E isso vai voltar para o corpo dessa criança em forma de comportamento. Então, quanto mais condições a nossa criança tiver de compreender esse processo e conseguir traduzir isso para a gente, mais assertiva, mais tranquila, mais responsiva vai ser essa criança no seu dia a dia. Então, gente, a gente precisa encontrar essas estratégias no nosso dia a dia. O autor, né, nesse livro, a parte mais legal desse livro que eu acho é que ele traz sempre coisas muito práticas, né? Então, ele traz aqui, por exemplo, assim, próxima vez que vocês forem andar de carro, alguns minutinhos com as crianças, vamos fazer um jogo, o jogo de examinar. É uma brincadeira. Então, o jogo de examinar começa você dizendo assim, eu vou falar alguma coisa que está acontecendo comigo e você também vai fazer, depois falar com você como é que isso acontece, tá bom? E eu vou sempre começar. E aí ele até traz um diálogo, por exemplo. Eu vou falar sobre uma sensação do meu corpo. Agora eu estou percebendo que o meu corpo está me dizendo que está com fome. E você? O que é que seu corpo está dizendo agora? E aí, sei lá, a criança responde, o meu corpo está dizendo que esse cinto está me apertando, mãe, não estou gostando. Eita, isso é bom saber, porque daí a gente pode ajustar. Às vezes é o banquinho que não está adequado, às vezes a altura ali, né, o regulado ali, precisa regular ali o cinto. Bom saber, filho, sobre isso. Da próxima vez, lembra, e a mamãe vai fazer de tudo para lembrar para a gente tentar arrumar isso aí. Mas agora eu estou pensando em imagens. Eu estou conseguindo ver uma imagem na minha cabeça, passando pela minha cabeça, que me diz que está me lembrando daquela cena que a gente viveu lá na escola, né? Sei lá, quando você teve uma apresentação e usou uma roupa assim. E aí eu vou, e você, o que é que você está vendo agora aí na sua mente? E aí ele vai trazer alguma coisa. Que legal, filho. Agora vamos pensar em sentimentos. Eu estou muito empolgada porque eu vou visitar a vovó e o vovô daqui a pouco. E você? Eu também estou empolgada com isso. Então, gente, é no diálogo, é ali na conexão, é no encontro que a gente vai estimulando e ensinando isso aos nossos pequenininhos, tá? Esse jogo do exame, que ele chama, é uma boa maneira, né, dos seus filhos começarem a prestar atenção dentro deles, né, no que é que está acontecendo dentro deles e, sem dúvida, isso vai estar ampliando aí esse repertório que vai ser tão importante, né, para situações desafiadoras que ele vai viver ao longo da sua vida, tá? Já na estratégia número 10, ele vem falar sobre a questão da gente exercitar a visão mental, voltar para o eixo. Lembra do eixo? A gente tem o aro, né, que são as situações que estão acontecendo, e a gente tem o eixo, que é o centro. Como é que a gente faz para trazer o nosso filho de volta ali para o eixo? Essa número 9 foi para a gente conseguir perceber o aro, né? Agora vamos para o eixo. Bom, antes a gente falou sobre esse poder da visão mental e da atenção focada. Quando as crianças elas conseguem se fixar, né, nesses conjuntos ali que estão acontecendo em volta do aro da consciência, da roda da consciência, elas conseguem perceber que facilmente eu posso mudar o foco se é isso que eu estou buscando, tá? Mas e agora, como é que a gente faz para fazer com que a criança volte para si, né? Fazer com que a criança decida, né? Como é que eu vou pensar então? Como é que agora eu vou parar de ficar pensando só, sei lá, na borboleta na minha barriga que eu sinto quando eu chego na escola e vou conseguir pensar que a escola não é tão ruim assim, né? Como é que a gente pode fazer com que a criança assuma esse controle, tá? Então ele vem trazer. Uma das melhores formas dos pais fazerem isso é apresentar para elas, para as crianças, um exercício de visão mental, que vai ajudar a voltar a esse eixo.
ele traz um caso aqui de uma mãe chamada Andrea, mãe da Nicole, de 9 anos, e que a Nicole ela estava muito tensa porque ia fazer uma apresentação de um musical na escola, né, na frente de várias pessoas, e ela estava super nervosa com isso. E aí, né, a mãe da Nicole aproveitou ali alguns minutos, alguns momentos antes da apresentação, antes deles irem, né, até aquele local, e fez uma atividade com a filha, que eu vou resumir aqui para vocês. Ela fez o seguinte: chamou a Nicole para se deitar no sofá, tá? Sentou pertinho dela e aí pediu que a filha, sem se levantar do sofá, sem levantar a cabeça, sem nada, na posição que ela estava, ela pediu que ela movimentasse somente os olhos e tentasse focar, olhar para aquilo que a mãe ia dizer. Então, ela diz assim: filha, mesmo sem mexer a cabeça, você está conseguindo ver a luminária que tem em cima da mesa? E aí a Nicole faz esse esforço e vê a luminária. Agora, você está conseguindo ver aquele porta-retrato que tem em cima da mesinha? Tá vendo? Agora, filha, você está conseguindo ver a estante de livros? Você consegue encontrar, sei lá, o livro do Harry Potter, que é um livro que você gosta? E aí a filha vai fazendo essa mudança, né, focando naqueles pontos em que a mãe está sinalizando ali para ela. E ela continua: filha, você está vendo como você tem o poder de focar a atenção no que você quiser dessa sala? É isso que eu quero ensinar a você hoje. Mas a gente vai focar a atenção no que está acontecendo dentro da sua cabecinha e do seu corpo. Então, eu vou pedir para que você feche os olhos, porque quando a criança fecha os olhos, gente, eu estou ali tirando, né, a visão, né, da minha criança. E aí, para que ela consiga se concentrar no que está acontecendo dentro dela, se torna muito mais fácil. É difícil a criança conseguir fazer essa concentração quando ela está com um mundo de estímulos acontecendo aqui fora. Por isso que lá na estratégia 9, ela dá a ideia da gente usar, por exemplo, o para-brisas, onde ele está enxergando as manchinhas, e cada manchinha vai ter uma função. Aí, nesse caso aqui, já traz essa ideia de fechar para que a criança consiga realmente se centrar, né, focar em si mesma. Então, bom, fechou os olhos e vamos começar vendo o que é que você está ouvindo. Eu vou ficar em silêncio e você vai prestar atenção só nos sons que você está ouvindo ao seu redor. E a gente espera que a criança fique um tempinho ali concentrada nessa atividade. E depois eu pergunto: o que é que você está ouvindo, filha? Você conseguiu ouvir o carro que passou na rua? Se a criança, por exemplo, não falar, né? A gente pode ir trazendo. Você conseguiu ouvir o barulho do chuveiro do teu irmão que estava tomando banho no banheiro aqui do lado? Você conseguiu ouvir o barulho do cachorro do vizinho que latiu enquanto você estava aí com o olhinho fechado? Então, a partir do momento que a criança vai percebendo isso, eu vou mostrar para ela: filha, você percebe como você está consciente desses sons simplesmente porque você ficou parada e você focou a atenção nisso, no que você está ouvindo agora. Você de propósito quis ouvir tudo isso. Agora vamos focar na respiração. Primeiro eu vou pedir que você perceba o ar que entra e o ar que sai do seu nariz. E aí você vai sentir que o seu peito ele sobe e ele desce. A sua barriga ela se mexe enquanto você está respirando também. E eu vou ficar aqui em alguns momentos em silêncio para que você consiga perceber isso acontecendo dentro de você. E durante esse tempo, foque só na respiração. A gente dá o tempinho e aí depois a gente pergunta: você consegue perceber, né, que você conseguiu observar e perceber a forma como você respira e que você fez isso porque você quis fazer? Então você conseguiu ter o controle disso. Então, quando a gente começa a fazer esse tipo de exercício com a criança e explicar para ela que dessa forma, né, a gente está mostrando o quanto ela tem o poder, a criança, assim como o adulto, a gente tem o poder de acalmar tanto a nossa mente como o nosso corpo. Mas para que eu faça isso, eu preciso estar muito atenta ao que está acontecendo dentro de mim, tá? Então,
Depois de fazer esse exercício, ela disse, bom, se você começar a sentir, filha, o coração batendo muito forte antes de você subir lá no palco para se apresentar, ou se você começar a sentir que você está muito angustiada porque com medo do que vai acontecer, eu vou pedir que você pare ali antes de você subir e você tente se concentrar nesse ar que está entrando e saindo, nesse coração que está batendo mais forte. Você vai se concentrar no que está acontecendo dentro de você. Porque quando a gente faz isso, automaticamente, gente, a gente consegue controlar, né, de uma forma mais legal essa respiração, essa sensação. E aí a nossa emoção, que está às vezes lá em cima, desregulada, ela tende a se tranquilizar e a gente consegue lidar com a situação de uma outra forma, tá? Então, é uma ferramenta que é muito simples, gente, mas é muito poderosa, né? Para que as crianças, elas lidem com essas situações desafiadoras do dia a dia. Existem hoje inúmeros estudos, inúmeras pesquisas mostrando de todos os benefícios dessa prática. Inclusive, existe já hoje, né, uma técnica que se chama a técnica do Mindfulness, onde a gente consegue focar no aqui e no agora. Então, eu consigo me centrar naquilo que eu estou sentindo, naquilo que eu estou pensando, naquilo que eu estou aqui, a sensação física que eu estou tendo no meu corpo. E aí eu consigo conduzir o meu dia a dia de uma forma muito mais consciente. Essa é a ideia dessa estratégia número 10, tá, gente? Então, a gente pode fazer essa estratégia com qualquer idade. A menina do exemplo aqui tinha 9 anos, mas com crianças menores a gente também pode fazer. Ele até traz a sugestão de crianças, por exemplo, de 4, 5 anos, da gente pegar um objeto, às vezes um ursinho, às vezes um carrinho que a criança tem em casa, deita essa criança no chão, na cama, no sofá, enfim, bota o objeto em cima da barriguinha dela e pede que ela observe como o objeto sobe e desce por conta da respiração que ela está fazendo. Só fazer com que a criança consiga focar sua atenção nisso, gente, eu já consigo ensinar ela a ficar mais tranquila, a se autorregular, né, a lidar com essas emoções mais desafiadoras do dia a dia de uma forma mais consciente. E aí a criança, ela vai tendo muito mais conexão com ela mesma, tá? Com ela própria, e vai ter muitos benefícios em cima de tudo isso. Então, gente, eu vou até botar aqui uma tarefa de casa para vocês. Vamos pensar em formas de ajudar os nossos filhos a aprenderem a ficar mais tranquilos e mais conscientes do que está acontecendo dentro deles. E a gente precisa encontrar essas formas no nosso dia a dia, seja na hora de colocar a criança para dormir, seja na hora de dar o banho, né, de tomar banho, seja na hora da refeição. Às vezes a gente pode introduzir esses conceitos todos na hora da refeição. Vocês estão conseguindo, né, perceber o sabor do alimento? Vocês estão vendo quantas cores tem no nosso prato, né? Então, assim, eu trago a minha criança para o aqui e para o agora, para a consciência. E quando eu faço isso, eu consigo tranquilizar e regular, né, essas emoções, essas sensações, esses pensamentos que a criança está sentindo naquele momento. Ele encerra, gente, esse capítulo trazendo, né, aqui um resumo inclusive que é para a gente ler para os nossos filhos. Vou tirar foto, mandar para vocês. E por fim ele traz como é que a gente faz para olhar para a nossa própria roda da consciência. Vamos aí, agora a tarefa para os pais. Vou colocar as fotos e o áudio aqui abaixo do vídeo, tá bom? Beijos!